Hoje eu trouxe um tema para ser lido e explicado: o poder do pensamento. Não há quem desconheça atualmente o poder do pensamento, que ele é uma força construtora ou destruidora. É fato conhecido por todos, porém como aplicá-lo bem, como saber aproveitar as suas energias criadoras em benefício do mundo, é que se faz indispensável para a felicidade individual e coletiva. Até algum tempo atrás, acreditava-se que o pensamento era produto de uma ação exterior, isto é, que a mente era apenas um receptáculo dos pensamentos alheios ou produto da cultura do indivíduo. Já se sabe, no entanto, que ela não é somente este receptáculo, e nem apenas a criadora de pensamentos consequentes da ilustração obtidas desde a infância. O pensamento é produzido pela alma, que está acima da mente, e da qual ele não passa de um instrumento. Temos um corpo físico para a sede de nossas ações, um corpo astral para a sede das emoções, e um mental para a sede dos pensamentos. Este último tem a função toda especial. Compete-lhe servir de transmissor das ideias nele focalizadas pelo ego ou espírito, bem como transmiti-las através do cérebro para o mundo físico. Para que isto aconteça, deve ser preparado e educado convenientemente, transformando-se num espelho refletor que transmita fielmente a projeção do seu Senhor, o Espírito. Se estiver contaminado por pensamentos vindos de outrem, ou repleto de criações próprias, como produtos da educação e do ambiente, não poderá perceber e nem registrar os pensamentos vindos do espírito imortal. Será como lago agitado ou turvo, que não pode transmitir a imagem de quem dele se aproxima. O corpo mental de cada indivíduo não é nada mais do que uma massa de matéria mental absorvida do mundo mental, de qualidade melhor ou pior, de vibrações mais ou menos harmoniosas, conforme o seu karma anterior. Ele recebe de volta aquilo mesmo que endereçou ao mundo mental, quando, ao abandonar este veículo, transferiu a sua residência para a região do espírito, a sua verdadeira pátria. Se o seu corpo mental está formado de matéria mental, de vibrações delicadas e já com poderes de vontades e faculdades intelectivas, as suas criações serão harmoniosas e inteligentes. Se, porém, o seu karma formal, consequente de maus pensamentos criados no passado, ou mau aproveitamento de suas faculdades, naturalmente as dificuldades serão enormes, e dependerá de grande esforço o triunfo do espírito sobre o indivíduo. Mas, como o espírito é o Senhor, ele pode ser atraído pela boa vontade da consciência mental e modificar as suas vibrações, corrigindo seus defeitos e transformando a mente de confusa e mal educada em sadia e proveitosa. Cada indivíduo possui o livre-arbítrio e, se procurar pela fé e confiança em si mesmo, desenvolver os poderes de sua mente, aproximar-se-á do ego e conseguirá progressos enormes numa encarnação. O homem vive em 3 mundos ao mesmo tempo: o físico, o emocional e o mental. Mas, como a matéria mental é a mais sutil, ela pode interpenetrar a astral e a física. E por isso, da mente depende sempre o maior ou menor progresso individual. Daí a máxima: cada homem tem o destino que merece. É porque, sendo a mente criadora, ela pode produzir pensamentos bons e maus, desejáveis ou indesejáveis, pelo seu livre-arbítrio
e, desta forma, melhorar ou piorar as suas condições espirituais, como auxiliar ou prejudicar a humanidade. Enquanto o homem vive em função da personalidade mortal, a mente é a rainha, construtora e destruidora, capaz de dar ao indivíduo tantas oportunidades ótimas de realizar bom karma, como poderes que o conduzam por caminhos tortuosos e lhes criem as maiores dificuldades para o futuro. É ela que abre a estrada florida e cheia de perfume, como fecha as portas do templo sagrado, onde o espírito anseia penetrar. Se estudarmos a constituição da mente, veremos nela todos os poderes, tanto para libertar o homem como para escravizá-lo. É a mensageira do ideal, a portadora dos poderes emanados do espírito, a transmissora das mensagens dos grandes instrutores, a receptora da beleza existente nos mundos espirituais, a focalizadora dos anseios do ego de purificar a sua personalidade e elevá-la de tal forma que ela se torne tão perfeita quanto ele. Assim como o corpo físico necessita de uma preparação espiritual para manifestar a sua força e os seus poderes, assim também precisa a mente preparar-se para transmitir ao mundo a grandiosa mensagem do espírito. Não há possibilidade de um grande espírito se manifestar em toda a sua plenitude se não possuir mente educada a seu serviço. A vida da mente é como se fora uma casa contendo móveis e objetos simples, porém bem dispostos, limpos e iluminados, onde o seu morador se sentisse bem e dali pudesse transmitir uma mensagem de amor e de beleza. A simplicidade mental liberta de conhecimentos acadêmicos, ao invés de prejudicar a manifestação do puro espírito, auxilia. O conhecimento acadêmico na matéria das vezes impede a manifestação do puro espírito, porque congestiona a mente e nela não cabe aquela sabedoria do ego, que deve trazer consigo a força do coração. Os conhecimentos são úteis quando não turvam o corpo mental do indivíduo, como preconceitos personalistas, dogmas e ideias passadistas, coisas que impedem o avanço do ideal coletivo, que constitui sempre o sonho e anseio de uma nova civilização. Quando, porém, eles cristalizam a mente individual, enchendo-a de vaidade pessoal, melhor seria que se fosse ignorante do que possuidor de falsa sabedoria. Esta falsa sabedoria presentemente está limitando e entravando a entrada gloriosa do novo ciclo, o aparecimento livre e independente que possibilitará ao homem descobrir-se a si mesmo e sentir que ele é realmente o caminho, a verdade e a vida. Só um novo sistema educacional perfeitamente adaptado à época e uma nova organização social onde os verdadeiros valores possam ser descobertos e aproveitados farão aparecer na Terra individualidades com mentes abertas e arejadas, conhecedoras do seu real valor, pesquisadoras da verdade e seguidoras do reto pensar. Tais individualidades constituirão uma mentalidade coletiva, capaz de organizar uma sociedade nos moldes que já estão traçados no grande plano estabelecido pelo arquétipo divino. Enquanto o educador não se tornar consciente de que ele não mais deve ser aquele que unicamente ensina, mas procura antes despertar na criança tudo o que ela já sabe, colorindo apenas com a sua experiência e conhecimentos o desabrochar de sua inteligência,
adaptando-a ao momento atual. A mente da infância e da juventude fenecerá por excesso de conhecimentos e memorizações extremamente cansativas. Assim como um lago à sombra de frondosa árvore, por mais bela e perfumosa, não pode receber a luz direta do sol, também a mente sombreada por conhecimentos, embora belos e úteis, se não for convenientemente educada, pelo desabrochar espontâneo e natural de uma educação que a liberte de preconceitos e tradições, não poderá receber a luz meridiana da sabedoria divina, que está sempre presente nos recônditos da alma e buscando manifestar-se. Nem as escolas, nem as religiões ensinam o homem a despertar a consciência individual através da mente. E por este motivo, ele desconhece o que seja o real motivo da responsabilidade. Fala-se demais de responsabilidades e a humanidade supõe erroneamente que responsabilidade é cumprir deveres ignorando totalmente a sua verdadeira responsabilidade como ser pensante, que é frente à sua própria alma e à sua contribuição para a evolução da coletividade. Se as religiões ou as escolas dissessem à criança que dela depende o bem-estar social, se deixassem a sua mente mais livre de formas para que a vida pudesse se manifestar, a situação atual da humanidade estaria bem modificada, sem tantas guerras, nem tantas dores, pois o homem estaria mais desperto e consciente do seu verdadeiro papel de colaborador e servidor de Deus no seu grandioso plano. Caminhamos forçadamente para um mundo melhor, mas o espiritualista, consciente e responsável, conhecedor das leis terrenas, poderá ser vanguardeiro deste progresso e o pioneiro de uma nova era de paz e harmonia entre povos e nações. Sendo a mente, pela errônea educação recebida, nada mais que um joguete de forças exteriores ou um acúmulo de ideias pré-concebidas, ela deixou o abandono à sua função real de criadora, para ser simples imitadora ou copiadora de acontecimentos presentes ou passados. Com isto, perdeu a sua capacidade criadora, que pode ser desenvolvida por certos métodos educativos, mas preocupados em ativar os poderes da mente do que em abarrotá-los de teorias. Quando o homem possuir o verdadeiro poder mental, este não só o tornará feliz, tirando-o das maiores dificuldades realmente existentes, como não lhe criará dificuldades falsas ou dores artificiais, que na maioria das vezes o levam ao desânimo e ao desespero. A mente é poderosa e criadora, e se for bem treinada e educada, trará enormes proveitos temporais, além de cumprir a sua missão de representante máxima do espírito na longa trajetória da vida. Então, meus irmãos, esse texto é um texto complexo, profundo, e que aborda com uma certa complexidade todo o poder da nossa mente. Esse poder de criar e destruir. Então nós temos esse poder conosco e nós não sabemos muitas das vezes como trabalhar com isso. Então nós deixamos que pensamentos externos eles penetrem na nossa mente e acabamos então por nos toxicar, nos deixarmos infectados por esses pensamentos tóxicos. Então, isso faz com que nós, ao invés de criarmos, nós começamos a destruir todo aquele caminho belo que está ao nosso redor, aquela trajetória que nos foi proposta para que nós possamos trilhar de forma
divina, de forma harmoniosa, muitas das vezes ela torna-se uma trajetória difícil por conta desses pensamentos que nós deixamos penetrar. Nós não deixamos a nossa mente pensar por ela. Nós deixamos absorver pensamentos pré-concebidos, teorias que são pré-concebidas. Ao invés de filtrarmos as teorias, analisarmos os pensamentos e termos nós mesmos os nossos pensamentos voltados para a harmonia, voltados para o divino, voltados para Deus. Nós temos que deixar também de pensar muito no outro, num olhar negativo. Sempre que tivermos que olhar para o outro ou situações e nós vermos algo negativo, vamos mudar, vamos transmutar em positivo. E não vamos deixar que esse negativo, ele contamine a nossa mente. Porque são essas questões negativas, são essas questões, situações negativas que impedem a nossa evolução. E nós estamos aqui sendo desafiados o tempo todo. Nós temos esta missão de evoluir, de aprender, de colocar em prática tudo o que nós aprendemos e de superar os desafios. À medida que nós vamos evoluindo, à medida que nós vamos melhorando, nos elevando, os desafios eles vão aumentando. Vão se tornando cada vez mais difíceis e vão nos colocando à prova de tudo aquilo que nós absorvemos durante a nossa trajetória. Mas a nossa missão, ela se compõe de tudo isso. A nossa elevação se compõe de tudo isso. Se compõe de pessoas que são os nossos instrutores e que vêm no caminho para nos desafiar. Se compõe de situações que, quando menos esperamos, elas aparecem para nos desafiar. E cabe a nós, então, não deixar os pensamentos negativos que acompanham essas pessoas, que acompanham essas situações, invadam o nosso corpo, invadam a nossa mente e nos deixem totalmente contaminados. Então, nós temos de ter sempre na nossa consciência o poder que nós temos conosco, que é o poder da nossa mente. As situações não estão dentro de nós. As situações, elas estão fora de nós. Mas somos nós que deixamos estas situações nos penetrar. E, dependendo se forem positivas, elas vão nos engrandecer. E se forem negativas, se nós não tomarmos cuidado, elas vão nos derrotar. Então, cabe a nós termos essa consciência desse poder incrível que nós temos dentro da nossa consciência, da nossa mente, esse poder da mente, o poder mental. E temos de ser sempre pessoas conscientes e produtivas. Pessoas produtivas que utilizemos todo esse nosso aprendizado, que é uma pérola que nós temos para a nossa elevação, que nós possamos utilizar todo esse aprendizado para o nosso engrandecimento, para a nossa evolução, para a nossa elevação. E para que nós possamos trilhar e para que nós possamos terminar a nossa missão dignamente. E para embasar esta fala minha, eu gosto sempre de embasar com um conto, porque eu acho que os contos, eles enriquecem, eles falam muito mais do que, de repente, palavras. E eu trago, então, aqui uma fábula oriental. Ela vai embasar esta palavra do que hoje eu estou realçando, que é o pensamento positivo. Eu vou ler. Conta uma popular lenda do Oriente Próximo que um jovem chegou à beira de um oásis junto a um povoado e, aproximando-se de um velho, perguntou-lhe: que tipo de pessoa vive neste lugar? Que tipo de pessoa vivia no lugar onde você vem? Perguntou, por sua vez, o ancião. Ah, um grupo de egoístas e malvados, replicou o rapaz. Estou satisfeito de haver saído de lá.
Ah, isso, o velho replicou. A mesma coisa você haverá de encontrar por aqui. No mesmo dia, um outro jovem se acercou do oásis para beber água e, vendo o ancião, perguntou-lhe: que tipo de pessoa vive por aqui? O velho respondeu com a mesma pergunta: que tipo de pessoa vive no lugar de onde você vem? O rapaz respondeu: um magnífico grupo de pessoas amigas, honestas, hospitaleiras. Fiquei muito triste por ter de deixá-las. O mesmo encontrará por aqui, respondeu o ancião. Um homem que havia escutado as duas conversas perguntou ao velho: como é possível dar respostas tão diferentes à mesma pergunta? Ao que o velho respondeu: cada um carrega no seu coração o meio ambiente em que vive. Aquele que nada encontrou de bom nos lugares por onde passou, não poderá encontrar outra coisa por aqui. Aquele que encontrou amigos ali, também os encontrará aqui. Porque, na verdade, a nossa atitude mental é a única coisa na nossa vida sobre a qual podemos manter controle absoluto. Enfunda em si mesmo a ideia de sucesso. O primeiro requisito essencial a todo homem para encontrar uma vida digna de ser vivida é ter uma atitude mental positiva. Então, meus irmãos, de acordo com a sua mente, o que você vê não é o que está fora, é o que está em você, né? Então, de repente, você vê pessoas que você não encontra nada de positivo, porque, na verdade, você está enxergando isso. Mas se você conseguir mudar e transmutar e começar a enxergar o lado belo, porque tudo tem o seu lado belo, né? Todos são centelhas divinas, que, como nós, que fazem parte de nós. Então, todos têm um lado belo e todos têm um lado ruim, que somos nós que acrescentamos esse lado ruim. Então, se nós conseguirmos enxergar o belo e termos sempre essa atitude mental positiva, é isso que vai nos fazer abrir os caminhos da nossa jornada, abrir os caminhos para a nossa missão, para que nós possamos atingir o término, concluir a nossa missão dignamente e com sucesso. Então, meus irmãos, nós temos que ter sempre esse pensamento positivo. Por mais que as coisas não estejam como nós esperávamos que estivesse, mas vamos enxergar, poderia estar pior. E vamos enxergar sempre algo positivo, porque tudo tem de positivo. Se você não conseguir enxergar nada, pelo menos enxergue o seguinte: determinada situação, determinado momento me serviu para o meu crescimento. Pois depois de uma lição, ou depois de um desafio, ou depois de uma provação, nunca mais você é o mesmo. Você sempre retorna desta experiência com engrandecido, com um fator a mais, com uma sabedoria a mais. Você retorna diferente. E para encerrar, eu trago sempre uma poesia também para fortalecer tudo aquilo que a nossa mensagem. Essa poesia chama-se Aquele que Tudo Vê. Quando te convidei a analisar os teus atos, melhorando assim a tua existência, me chamei consciência. Quando os defeitos alheios te pedi paciência, me chamei indulgência. Quando lancei a semente da união na humanidade, me chamei fraternidade. Quando floresci um sentimento que mais puro não poderia supor aos olhos de todos, me chamei amor. Todos os teus erros perdoo de boa vontade, pois me chamo bondade. Amo todos igualmente,
Deixo que cada um receba segundo os seus atos. Aí me chamo justiça. A todos falo, mas poucos ouvem. Em tudo habito, mas poucos sentem. Em tudo sou, mas poucos compreendem. Sempre estou presente, poucos me veem. A todos chamam, poucos atendem. Não importa, tenho a eternidade para esperar. Porque, por mais que fujam de mim, é para mim que correm, pois sou o começo, meio e fim. Então, meus irmãos, essa era a mensagem que eu queria deixar a vocês. O poder do pensamento, o quanto nós temos essa força dentro de nós e o quanto nós temos de ser responsáveis por esta força que nós temos dentro de nós, de não destruirmos, mas de construirmos. Deixo a fala da fábula do Oriente, que tudo que você vê ao seu redor vai depender de você. Se você enxergar o belo, ele vai estar sempre com você. Se você enxergar o lado feio, também. E deixo também essa poesia, que é o olho que tudo vê. E esta é a mensagem que eu queria deixar a vocês, irmãos, para que a gente continue trilhando este caminho de forma consciente e sempre pensando de forma consciente em todos, filtrando os nossos pensamentos, para que nós possamos ter mais pensamentos bons e construtivos do que pensamentos ruins. Muito obrigado.